Bom, vamos lá. A respeito do pregão de ontem, aqui, ó, pregão de ontem, tá? Eu, eu acho que alguma coisa deu uma invertida na minha cabeça na questão de contexto, tá? O contexto de ontem, cara, ele começou fazendo um rompimento nos tempos gráficos maiores e eu estava procurando eu estava procurando inversão, né? E inversão, eu não sou um cara que gosta muito de pegar inversão. E não sei que cargas d'água aconteceu, minha cabeça ontem estava pensando em compras, 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 né? A minha pré-análise também não foi muito bem feita. Eu tinha marcado essas regiões aqui, ó, uma região de rangezinho, né? Como você pode perceber, havia um rangezinho no dia anterior, tá? E eu tô olhando isso aqui como região de compra, tá? Querendo ou não, é uma região de compra. Porém, os tempos gráficos eles não inverteram, né? Não houve inversão dos tempos gráficos, né? Eles estavam só fazendo um rompimento. Montava o pivô, rompia. Montava pivô, rompia. Aqui no 5 minutos é a mesma coisa. Montava pivô, rompia. E eu estava procurando compras, tá? Para uma tentativa de vir aqui neste topo, tá? Porém, na semana passada eu não estava operando reversão de jeito nenhum. Estava só procurando é, a favor da tendência, tá? Então, o que que aconteceu aqui? Eu simplesmente vi que o movimento no 10 minutos ele havia falhado, tá? E estava esperando, acredito eu, que um 3 minutos positivo para iniciar. Não, minto, eu estava esperando um 5 minutos positivo para iniciar o gatilho de 15 minutos, tá? E o 3 minutos fechando dentro dos 5, isso me dava uma antecipação para que o 5 ficasse positivo, tá? E aí foi quando eu fiz a compra, né? Ó, 3 minutos ele fechou positivo e acabei comprando já no fechamento dele. Porém, esse movimento aqui ainda não era um movimento de alta, era um movimento de retração. E eu ontem não estava enxergando esse tipo de movimento, tá? Isso aqui ainda era uma retração. Por quê? O 30, por mais que ele tenha chego em alvo, tá? Que essas marcações minhas aqui são alvos, o 30 ainda estava fazendo um rompimento, né? Então eu precisava ainda de um 30 falhando, de um 60 minutos falhando. E isso não aconteceu, né? Então eu acabei entrando nesta compra, tá? Com um viés de alta, com um viés é, de inversão de movimento, sendo que o movimento nem havia acontecido. Olha quanta barra vermelha caindo aqui, não tinha o porquê entrar nessa compra, tá? A partir do momento que o 30 minutos fechou positivo, fazendo uma negação, aí sim eu poderia pensar numa compra, tá? Porém, esse 30 minutos ele tinha que respeitar este ponto aqui e respeitar esse gatilho aqui, né? E ele acabou não respeitando, né? Ele acabou rompendo o gatilhinho aqui. E quando há um rompimento desse gatilho, a probabilidade maior é que ele venha para a mínima dele, né? Mesmo enxergando isso, eu acabei virando torcedor dessa operação, tá? É, Esse 30 minutos, caso não falhasse a negação, ela tinha um alvo, sim, né, nesta região de marcação. Ela tinha esse alvo aqui, mas esse alvo ainda não foi aberto, tá? E aí, o que que eu fiz? No calor ali do momento, querendo acertar essa operação para pegar ela bem na origem, né, eu acabei efetuando mais uma operação, né? Uma operação aonde? Olha só, essa operação, até que ela, vamos dizer, não está totalmente errada, mas não foi na hora correta, tá? O que que eu visualizei nessa operação aí, ó? Eu vou até fazer a marcação ali na hora,
Acho que eu vou fazer a marcação aí na hora, deixa eu ver. Acho que não, peraí, voltar um pouquinho. Vamos ver. Eu acho que eu não fiz a marcação. O que que eu estava visualizando aqui? Uns 5 minutos fazendo uma violinada da mínima do fundo do dia. Em 3 minutos, violinando a mínima de um fundo do dia, tá? O 10 minutos já estava para fechar, o 10 e o 15, tá? E o 30, ó, 10, 15 e 30. Eles fechando dessa forma, eu tenho ainda uma retração até a região de 50% para o preço ainda tentar cair. E eu estava comprando uma retração, achando, não sei o que eu estava achando, sinceramente, que o preço ia reverter geral, né? E olha só que interessante. Eu coloquei meu alvo lá onde seria o alvo do 30 minutos, né? E a partir do momento que o 10 fechou, o 15, o 30 fechou, olha o que que eu fiz. Eu marquei, vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, o 30 fechou. Peraí, voltar um pouquinho. Olha só o vacilo que eu dei ontem. Só para vocês entenderem, tá? Eu estava consciente do alvo desta operação. Olha lá, pronto. Aqui. Eu estava consciente que esta compra que eu fiz aqui, o alvo da operação era aqui, ó, na região de 50%. Por quê? Porque houve violinada. Entende? O 30 acabou violinando o próprio fundo, né, a mínima do fundo. Então ele tinha máxima, mínima, região de 50%. O, o 10 minutos, a mesma coisa, violinou. Máxima, mínima, 50%. Mas máxima, mínima, 50% para quê? Para ele fazer a retração para tentativa de rompimento. E eu estava comprando aonde eu deveria vender, tá? E olha o outro detalhe que eu mesmo percebi ontem e acabei por ser negligente, tá? O 3 havia feito uma falha de rompimento. O 3 minutos aqui, ó, uma falha de rompimento. Essa falha de rompimento, ela tinha alvo aqui. Se ela romper, ela tinha alvo aqui e aqui, tá? Os 5 minutos não estava fazendo falha de rompimento, porém, se esse cara fechasse positivo, ele tinha alvo aqui, tá? E aí, mesmo assim, sabendo que a retração desse preço era nesta região, eu insisti em ficar com a compra. E olha só, eu tracei a Fibonacci, eu tracei a Fibonacci sabendo que o máximo da minha operação podia chegar era aqui, nessa região. O máximo que a minha operação podia chegar era nessa região. Que a intenção do preço ainda era retrair e tentar romper o fundo do dia, tá? E olha só, a operação começou a dar certo, né? Olha lá. Os 5 minutos fazendo a retração, os 5 minutos rompeu, né? O alvo da retração dele. Então ele tinha alvo até aqui ainda, ó. Até esse ponto ele ainda tinha alvo, porque ele rompeu o alvo inicial. Então ele ainda tinha alvo aqui. Só que aqui nessa região é o ponto de retração da violinada da mínima do fundo. E mesmo entendendo isso, eu insisti em ficar nesta compra, tá? E aí o mercado veio e não teve dó, né? Então, esse foi o resultado do dia, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. O resultado do dia foi, 334, é isso mesmo. Esse aqui foi o resultado do dia, R$ 340, 340 pontos. Ultrapassei o meu gerenciamento, tá? Que é R$ 250. Como eu aumentei para 5 contratos, fica entre 250 e R$ 300, tá? Que é 250 pontos, 300 pontos.
e eu acabei ultrapassando esses limites, tá? E aí, o que que acontece? Eu estava num semanal positivo, olha lá, fiz duas operações, uma de 150 pontos de stop e outra de 184, tá? O resumo está aí também, ó, R$ 341. A conta é a conta 07 na avaliação. Então, assim, ontem não foi um dia muito bacana. Não foi um dia bacana ontem. Não, assim, também pelo resultado, né? Também pelo resultado. Porém, pela leitura, não está alinhada com o que geralmente eu faço de leitura, né? O meu contextual não estava alinhado ontem. Não sei cargas d'água, não estava olhando rompimento, não estava olhando direção do mercado, eu não estava olhando nada disso. Então, e aí eu entrei ontem à tarde numa reflexão das minhas operações e tudo mais. Falei assim, cara, amanhã eu tenho que pensar diferente, eu tenho que virar a chave, que hoje eu virei a chave para o lado errado, né? Então, hoje não, ontem, né? Eu havia virado a chave para o lado errado. Então, eu fiz essa reflexão, peguei todos os trades que eu havia feito e entendi que esse era o problema. Eu estava procurando retrações em momentos que o mercado estava com um direcional contrário, tá? Então, e eu não sou muito de ficar pegando reversão. Eu já fui muito de pegar reversão. Eu aprendi com muita gente a pegar reversão. E esse não é um tipo de movimento que eu acho lucrativo, tá? Então, aí, o que que aconteceu? O que eu havia feito na semana, né, 600, que aí depois eu tomei stop e terminei a semana passada com 183 por aí, né? Eu finalizei ontem, nesse gráfico semanal, né, com negativo de R$ 147, tá? Então, assim, triste. Fiz uma bela semana aí, né? Sempre tentando gerenciar o risco, e agora aqui eu acabei dando uma vacilada boa, tá? Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É R$ 140 de negativo que eu estou na conta, né? Então, não é o fim do mundo. A gente está aí para tentar e corrigir os erros que vão acontecer, tá? Vão acontecer os erros. E aqui também um relatório geral desde o começo do exame, tá? Então, esse foi o resultado de ontem, tá? Ontem eu não gravei vídeo, estou gravando hoje. Para mim ficar mais fácil gravar dois vídeos assim num dia. Então, esse foi o relatório de ontem, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, grande abraço.